Hello guys, welcome to my podcast Inglês Não É Difícil. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Thanks very much. I will start all podcasts saying thank you so much, guys. De verdade, vocês são incríveis. Muito obrigado por estarem me apoiando, sabe? Assim, os feedbacks que eu tenho recebido têm sido muito legais mesmo. E no episódio de hoje, né, acho que meio pra continuar a conversa que eu comecei no episódio passado, né, dar continuidade a essa questão da fluência. E é uma coisa que, assim, vale ressaltar que tudo que eu tenho falado aqui são as minhas percepções, tá? São o que eu venho vivenciando, o que eu vivenciei, enfim, como as coisas começaram a fazer sentido pra mim. Então, claro, pode ser que você tenha uma visão diferente, entenda de uma forma diferente, mas eu espero que de verdade faça sentido pra vocês, tanto quanto fez sentido pra mim, sabe? Porque pelo menos quando eu comecei a entender essas coisas, o inglês ele começou a fluir melhor. Eu comecei a ter mais confiança, a me sentir mais capaz, acho que essa seria a palavra certa, quando eu comecei a entender essas coisas. Então, dando continuidade à questão da fluência, uma coisa que as pessoas elas ficam super falando assim, nossa, mas fulano fala inglês muito bem e que não sei o que e tal, porque você nem percebe qual o que ela tá falando, você nem acredita que ela é brasileira porque ela tá falando, né, daquela forma, que é a questão do sotaque, né, do accent. Tem gente, eu conheço muitas pessoas que mudam de voz, mudam o tom da voz completamente quando elas estão falando inglês. Outras pessoas não. E tá errado a pessoa mudar o tom da voz dela, mudar de voz na hora que ela tá falando? Claro que não, óbvio que não. Mas também não há necessidade de você querer se forçar a fazer aquilo pra poder achar que você tá falando inglês corretamente. Entende? O que eu quero dizer? Vamos lá. Eu tenho uma certa questão em relação a sotaque, então eu posso falar com propriedade nessa parte de sotaques, porque quem sabe, quem não sabe, eu nasci em São Paulo, me mudei para Sergipe e eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos, e minha mãe ela é mineira. Então, ao longo da minha vida, eu sempre falei trem, uai, sou, oxe, mano do céu. Então, tudo tá na minha estrutura, né? Na minha estrutura de linguagem, eu sempre tive um pouquinho de cada lugar. Um pouquinho de São Paulo, um pouquinho de Sergipe, um pouquinho de Minas. E tanto é que os meus amigos de Sergipe, quando eles conversam comigo, meus amigos, minha família de Sergipe, dizem que eu tenho o sotaque do pessoal de São Paulo. Quando eu tô lá em São Paulo, o pessoal diz que eu tenho sotaque de Sergipe, ou então que eu tô com sotaque de Minas, e assim vai indo. Eu tenho uma certa facilidade em pegar sotaques, conheci pessoas de vários lugares do Brasil, e cada um tem um sotaque. E quando eu passo muito tempo conversando com eles, eu acabo incorporando isso na minha fala. Acontece a mesma coisa no inglês. Tem muitas pessoas que elas estão habituadas a ouvir só um tipo de inglês, só o inglês americano, ou só o inglês britânico. E, consequentemente, quando elas estão pronunciando, que elas estão falando alguma coisa em inglês, obviamente elas vão reproduzir aquele tipo de som, aquele tipo de sotaque. E aí, às vezes, a gente fica naquela coisa assim, ai, mas eu não consigo falar, meu inglês é britânico ou meu inglês é americano? Cara, o teu inglês é brasileiro, saca? O seu inglês é brasileiro porque você é brasileiro, você não é britânico, você não é americano, você é brasileiro. Então, o seu inglês brasileiro, não é nem inglês português. O seu inglês é brasileiro porque você é brasileiro. Existe o idioma português, claro, não vou cair daqui e dizer, não, você fala o quê? Você fala brasileiro? Não, eu falo português, é a minha língua, mas é o português brasileiro. A questão é essa. Você escuta um indiano falando inglês, ele tem um sotaque. Você escuta o chinês falando inglês, ele tem outro sotaque. Ele tá deixando de ser fluente? Ele tá deixando de passar a mensagem dele? Não tá. Então, às vezes, a gente fica nessa neura, acho que essa é a palavra, não... Realmente, tem pessoas que você ouve, eu tenho uma história engraçada, e eu sempre repito isso, sempre repito essa história para uns alunos, que o brasileiro, né, a gente tem um estereótipo, o brasileiro, você nunca sabe se é brasileiro, você só sabe se é brasileiro quando ele abre a boca ou quando ele tá caminhando, real, de verdade, você tá lá fora do país,
você só sabe que aquela pessoa é brasileira a partir do momento que ela abre a boca. Pela questão do sotaque, o jeito de conversar, tal, as habilidades. E aí eu tava num outlet lá na Austrália com a minha housemate, a Kyoko. Ela é japonesa. E aí eu encontrei a Michelle, uma outra colega nossa, que é brasileira. Só que a Michelle, ela é bem loira, assim, sabe? Bem loira mesmo, assim. Você olha pra ela e você diz que ela é German. Tipo, ela é bem... O estereótipo dela é bem loira, 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 loira mesmo. E... E aí, o que aconteceu? A gente se encontrou, tal, e a Michelle foi cumprimentar a Kyoko. E aí a gente. A Michelle começou a ficar falando em português comigo, tal, tal. E não, tudo bom, ai que bacana, você tá aqui, não sei o que tal. E eu fiquei naquela situação awkward, naquela situação esquisita, porque a Kyoko não tava entendendo nada, que a Kyoko era japonesa, ela só falava inglês. E a Michelle falando em português comigo. E aí eu, Michelle, this is Kyoko, she's my housemate. Kyoko, this is Michelle, she's a friend, she came with me to Australia. Enfim, no mesmo programa, né, que a gente ia pelo Sem Fronteiras. E aí foi aquela coisa que as duas começaram a dar risada, porque a Kyoko ficou sem entender nada como que nós estávamos falando na mesma língua, porque a Kyoko achava que ela era German, ou alguma coisa assim, a Michelle. E a Michelle, quando viu a Kyoko, achou que a Kyoko era brasileira e tava falando em português comigo. Então, assim, foi uma situação muito, muito engraçada, muito divertida em relação a isso. Então, a gente só sabe que é brasileiro pelo sotaque. A gente só sabe que é brasileiro quando abre a boca. E quando a Kyoko abriu a boca e começou a conversar com a Michelle e vice-versa, elas perceberam que realmente nenhuma das duas tinha o inglês ali como língua mãe, né? Que a Kyoko era do Japão e que a Michelle era do Brasil, assim como eu. Então foi muito engraçada essa situação e eu sempre fiquei prestando atenção nisso. Então a fluência tá justamente nessa questão da, como eu falei no episódio passado, a fluência ela está na capacidade de se comunicar. Tem pessoas que têm um sotaque que você que abre a boca e você não tem ideia de onde elas são? Tem. Mas por que elas têm esse sotaque? Porque com certeza elas viveram extremamente imersas dentro daquele idioma, só ouvindo aquele determinado tipo de som. Então passam tipo 5, 6, 10 anos quase sem falar português, quase com um contato mínimo com a língua materna e treinam bastante, praticam bastante ouvindo esse inglês, né, com esse outro idioma, com esse outro idioma não, perdão, esse outro sotaque. E aí acaba tendo essa diferença de som, vamos dizer assim, né? Essa percepção. Então foi muito engraçado naquele dia, foi extremamente engraçado. E eu sempre lembro dessa cena e eu sempre repito, eu conto essa história pros meus alunos, porque as pessoas ficam nessa coisa assim, poxa, eu quando eu tô falando inglês, talvez minha voz mude, talvez não, eu nunca prestei muita atenção nisso, mas as pessoas elas têm que entender que sotaque é sotaque. Pronto, uma palavra super comum que todo mundo fala diferente. Uma pessoa lá do sul fala porta de um jeito, uma pessoa de São Paulo fala porta de outro jeito, uma pessoa de Minas fala porta de outro jeito, uma pessoa do Nordeste fala porta de outro jeito. Então, porta, 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 porteira, portão, porta, porta. Então, mas você deixou de entender o que significa essa palavra? Não, mas ela foi pronunciada diferente. Existe um R ali, existe um som diferente, mas existem sotaques diferentes. Então, pronunciar uma palavra não significa pronunciar errado, entre aspas. Depende muito do sotaque que você está falando. Outra história engraçada que eu tive com essa questão de sotaque, de diferença, eu tava na Austrália e quando eu tava aprendendo a falar inglês, é normal, a gente sempre sente aquela coisa, você faz todo um textinho na sua cabeça, você decora, não, eu vou chegar lá e vou falar isso. Você vai, se a pessoa responder qualquer outra coisa diferente que tava no seu roteiro na cabeça, vixe Maria, socorro. E aí eu lembro que eu tava indo comprar água, eu disse, meu Deus, eu não acredito. Primeiro, eu tava morrendo de ódio, porque eu sempre carregava minha garrafinha de água, e naquele dia eu esqueci minha garrafinha de água e eu tive que comprar. E eu, meu Deus, lá vai eu, assim, me tremendo de, tipo, socorro. E aí eu fiz todo o roteiro na minha cabeça. I would like some water. I would like some water. Can I have some water? How much does it cost? Oh, thanks. Então eu já tava com o roteiro certinho, tipo, eu gostaria de uma água. Eu posso ter uma água, né? Can I have some water? How much does it cost? Quanto é que custa? Oh, thanks. Pronto. Se a pessoa falasse qualquer outra coisa que
fosse contrário às minhas perguntas, eu tava, né, perdida. Aí quando eu falei lá, oh, I would like some water. Aí a pessoa olhou assim pra mim, excuse me? Aí eu, não é possível que ela não entendeu. Porque eu pronunciei certinho, water, I would like some water. E a mulher olhava pra minha cara assim, tipo, hã? Socorro, o quê? Nem ela me entendia e eu não entendia que ela não tava entendendo o que eu tava falando. Aí a geladeira tava atrás dela e eu apontei, eu disse, water. Aí ela, oh, you mean water? E eu, como assim water? Entende? Tipo, water? O quê? What? Aí eu, yes, water. Porque lá na Austrália, e principalmente em algumas regiões, eles têm um sotaque diferente, eles pronunciam diferente. Então, até pra eles ouvirem, é meio estranho. Tipo, ele não tava acostumado a alguém falar water. Ela tava acostumada a pessoas falarem water, water. Então, eu aprendi isso e depois coloquei isso mais em prática e, would like some water. Acabou, porque é uma coisa da região. Eu tava falando inglês errado porque eu fiquei assim, gente, não é possível. E eu ainda depois pedi pra ela repetir de novo a pronúncia. Can you repeat, please? Ela, water. E eu, realmente. E aí eu perguntei pro meu professor, eu fiz a pergunta, né? Depois eu fui pra sala de aula, eu perguntei pro professor, você entendeu o que eu pedi? Aí ele, yes, you asked for water. Water. Que é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica, mas eu tô pronunciando errado, que não sei o que. Gente, prestem atenção na questão do sotaque, né? Então não tenha esse desespero, esse medo, porque sotaques são diferentes. Sotaques influenciam, sim, na questão do seu entendimento e da sua fala. Claro que existem realmente palavras que têm pronúncias diferentes, têm pronúncias similares, mas o que vai fazer na verdade, tem pronúncias similares, pronúncias diferentes, escreve igual, mas tem pronúncia diferente. Mas o que vai fazer o entendimento é o contexto que aquela palavra está inserida. Entendeu? Então, por isso que não é interessante, não é legal você querer ficar decorando palavras. Não dá pra ficar, o que significa essa palavra? Coloca isso dentro de um contexto. E aí sim você vai conseguir entender melhor como é que funciona. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Acho que esse episódio já ficou um pouquinho longo também. E o que eu queria passar era isso. Não fiquem presos a essa questão de sotaque. O seu sotaque é um sotaque de um inglês brasileiro. Então, se você quer mudar de sotaque, você realmente vai ter que ficar imerso dentro daquele sotaque que você quer agregar, que você quer melhorar, que você quer improvar, entre aspas, como eu digo, né? Que você quer melhorar. Já citei isso. Então, assim, não se atenham a essas questões. Não, mas é porque tá pronunciado errado. Não. Cada região, cada lugar, assim como no Brasil existem diversos sotaques, no inglês também existem diversos sotaques, além do inglês britânico e do inglês americano. Tá joia? Então é isso, gente. Thank you so much again. Se vocês estiverem com vontade de praticar a conversação, eu já falei, podem mandar mensagem pra mim pelo Instagram, entrar lá no meu site, inglesnoedifícil.com.br e agendar uma hora. A primeira aula é for free, depois a gente agenda, acerta direitinho essa questão de valores, mas é isso. Se vocês querem praticar o inglês, treinar, tentar, enfim, ir destravando, a melhor forma de destravar é conversar, tá bom? Então, eu tô aí, qualquer coisa, let me know, alright? Thank you guys, see you next time, bye!